dia, pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana Paula e vou estar trabalhando com vocês uma aula de matemática. Hoje vai ser eu e você numa interação. Então, o que acontece? Eu sempre tomo cuidado de, durante as nossas aulas, ter as interações. O que eu vou pedir? Para que vocês fiquem atentos, porque as interações vão acontecer ao longo da aula e em algumas atividades. Por que é importante essa interação? Porque é através dela que eu vou conseguir entender se está dando certo algumas compreensões, se vocês estão entendendo o que eu estou explicando, se está surgindo alguma dúvida que eu possa responder. Então participa, chame algum adulto também para interagir, tem aquele que está assistindo a televisão. Então o que acontece? Interaja com algum adulto, discuta, converse, porque assim a gente aprende muito mais. Vamos lá para a nossa aula? Então, qual é o tema da nossa aula? É matemática sobre retas numéricas. Do que estamos falando? Né? E aí eu pergunto para vocês, do que a gente está falando quando fala de retas numéricas? Vocês conseguem trazer um pouquinho na memória o que vocês já viveram que tinha a ver com reta e numéricas? Né? Porque nós falamos de reta numérica. O que foi? Aonde foi? Em que aula foi? Ou algum lugar que você foi? Tentem lembrar. Porque vocês devem ter alguma vivência disso, certo? Então, vamos parar um pouquinho e pensar. Quando a gente fala de reta numérica, eu tenho dois termos aqui, ó. Eu falo de reta e, ao mesmo tempo, eu falo do quê? De numérica. A professora até colocou alguns elementos para vocês estarem observando na tela agora. O que tem? Né? O que lembra uma reta? Né? Olha lá, eu até coloquei um traço aqui embaixo. Ó. Isso aqui lembra uma reta. Vamos usar a caneta azul primeiro. Uma reta. Mas não é simplesmente uma reta. Ela tem um outro termo junto. Eu preciso entender qual é o sentido que vem acontecer com essa reta. Ela não é qualquer reta. Porque eu posso falar de reta assim, ande uma reta. Então, ó, andar e reta. Eu vou me direcionando para frente, de repente, né? Numa reta. Ou então vire à direita numa reta. Lá vou eu à direita numa reta. Né? Então, eu preciso entender o que a nossa reta está falando. Vamos voltar um pouquinho aqui no termo, na palavra que a gente está vendo junto. Aqui eu tenho a palavra numérica. O que será que tem que ver? Ah, pessoal, eu esqueci de explicar com vocês. Hoje eu não tenho um professor que me acompanha vendo o chat. Eu mesma vou fazer essa interação e ler junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar acompanhando. Então, eu preciso lembrar o que está em volta da palavra numérica. Numérica, numérica, numérica. Olha lá, a Laura até já respondeu aqui, ó, dentro do nosso chat. A Laura disse que é números. Vocês confirmam que é números ou tem alguém que pensa diferente? Porque já que a gente está aprendendo num ambiente que vocês estão de um lado da telinha e eu estou do outro, e tem o chat, a gente precisa interagir. Lembra que eu falei que seria assim? Então, olha lá, pelo jeito a maioria já sabe que é reta numérica. Então vocês devem lembrar das aulas que já tiveram com os professores, certo? Tanto que eu coloquei para ajudar. Quem não lembrava, para ajudar mesmo, os números em cima. Ó. É uma reta com número. Agora, nós vamos começar a ver em que contexto essa reta numérica tem com a relação da matemática. A gente não vai trabalhar só com o desenho de uma reta. Vamos descobrir? Olha lá, onde usamos a reta numérica? Lembra? Aqui a gente está falando de alguns exemplos, ó, e aqui em cima, deixa eu pôr a caneta vermelha para a gente ler junto. Onde usamos reta numérica? Se vocês olharem o primeiro desenho, eu estou lembrando de um instrumento que vocês conhecem. Não é um instrumento novo, é um instrumento que vocês já manusearam, certo? Né? Na escola. Lembra quando tinha aula de artes, a professora fala, olha, vamos fazer uma margem em volta na folha, que vocês usam o quê? Uma régua. E a régua é só uma régua? Qual que é o detalhe da régua? É justamente a parte numérica. Tem até a ver com medida. É só a régua que tem isso?
lógico que não. Quem tem alguém que costura na família ou trabalha com medição de espaço, que tem várias, não deixa de usar numa reta os números que dê medidas. Só que essa não é bem o detalhe da nossa aula ainda. É só para a gente lembrar em que contexto acontece essas retas numéricas, certo? Olha lá, o Caio até disse assim, números e valores. Olha que legal. Isso é um aluno que está aplicado em responder mesmo, muito bem. Porque nós estamos falando de terceiro aninho, né? Terceiro ano já está no processo de escrita. Pode escrever mesmo no chat. Desse lado agora, vamos apagar aqui e vamos olhar o exemplo ao lado. Aqui também tem uma reta numérica, só que em outro contexto da matemática, certo? Que contexto a gente está vendo? A gente está vendo o contexto de um gráfico, né? Vou até fazer a leitura para vocês do gráfico, ó. Pontuação de gincana, e a minha reta está aparecendo em pé aqui, ó. Olha aqui a escala, ó. Se eu fizesse, vou até melhorar aqui para vocês, porque deve ter sempre alguém que fique em dúvida, vamos lá. Se a gente for ver aqui, ó, olha a reta aparecendo aqui, ó. Certo? Só que ela tá do zero, que começa aqui, e sobe. Opa, virei o slide, não pode. Aqui. Né? É essa reta numérica que vai permitir que veja a escala. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, tinha 3 turmas de terceiro ano. O A, o B e o C. Cada turminha tem uma legenda aqui, ó. E pela escala, ó, o terceiro ano A, ele atingiu um ponto na reta numérica. O terceiro B, outro ponto. Se eu perguntasse pela escala, qual que atingiu mais pontuação na gincana? O que vocês acham? Né? Dá para perceber pela escala, ó. Se eu for contando, ó, 0, 5, 10, 15, né? eu tenho o 35, ou seja, o terceiro ano C. O gráfico ele tem uma função que facilita a gente na hora de entender os resultados, por exemplo, e ali como está. Mas, de alguma forma, ela precisa de uma reta numérica para que dê conta da leitura. Tudo bem por aí? Olha lá, a Lívia disse que o pai dela fica medindo a casa toda hora. Olha lá. Então, você está craque na reta numérica, né, Lívia? Fica muito mais fácil para você e ajuda a colaborar com os coleguinhas para aprender. Vamos lá. Esqueci. Olha só, eu acho que a gente já entendeu o conceito. Vamos começar do simples para o mais complexo, o mais difícil? Eu comecei do básico no exemplo. Aqui eu tenho uma reta numérica. Vocês estão vendo, ó, a reta e toda uma escala, ó, uma sequência de números. O que eu preciso saber? Quais são os números que irão nesses 4 tracinhos? E aí entra a questão matemática. Como eu vou saber qual é a sequência? Né? Se a gente olhar aqui, ó, 0, 1, quem conhece a escala, essa está bem simplesinha, mas tem um sentido por trás. A gente está fazendo contagem de 1, vamos fazer um númerozinho mais claro aqui, ó. Sempre mais 1, ó. Olha só. Sempre vai subindo. Aqui eu trabalho qual que é a situação de adição. Mais 1, mais 1, mais 1. Até chegar, se eu sei que o 9 está aqui, é o 10. Qual que é depois do 10? O 11. E depois do 11? Somo mais 1. Quanto que dá 11 mais 1? Vamos para o 12. E depois do 12? 13 mais 1, 14. Então, por trás dessa reta numérica, eu tenho uma condição matemática da adição junto. E o que a gente está fazendo aqui? Entendendo o sentido da construção dessa reta que eu apresentei. Ela pode ter uma outra quantidade, e a gente vai descobrir nos próximos slides. Vamos ver o que disseram aqui. A questão do uso da régua, a questão de conhecer que alguns pais trabalham com essas fitas, né, que a questão do corte, costura. E existe a matemática em lugares da vida que a gente nem faz ideia. Por quê? Porque a gente não trabalha direto com ela. Agora que a gente esquentou um pouquinho os motores, a gente conheceu um pouquinho da questão da matemática junto com a reta, né, a questão da escala, porque é uma escala de números, né, que vai aumentando.
Mas aqui é um pouquinho diferente, né? Olha lá, a Celina já entendeu que é uma sequência. A gente vai trabalhar com uma sequência. Mas vamos começar a olhar de novo a atividade aqui? Vamos ler lá comigo. Aqui vai pedir para numerar, de novo, ó, reta numérica, complete os números que estão faltando. Então, a gente vai ter que pensar de novo. Qual que é o desafio dessa reta? Eu tenho um espaço aqui para preencher, eu tenho outro espaço aqui e mais um aqui. A reta não está na mesma frequência que estava de contagem. Como é que eu descubro agora? Eu posso usar o mesmo conceito, a mesma forma que eu aprendi na tela anterior? O que vocês acham? Dá para acontecer dessa forma? Olha lá, o Luiz Henrique ainda lembrou de mais uma dica, a trena. Quem não conhece a trena, eu vou desenhar aqui no cantinho. Ela é uma fita que vem toda enroladinha assim, ó. Nós vamos fazer a fita direitinho enroladinha. Que ela, quando estica, ela vira uma reta com uma medida maior. Essa é utilizada principalmente quem precisa de medidas maiores, tá? E ele diz que o pai dele usa essa trena. Mas vamos voltar aqui para a atividade. Vamos construir. Aqui eu tenho uma outra condição. Eu consigo contar de 1? Vamos fazer a nossa contagem. Vamos usar aquele pensamento que a professora ensinou anteriormente. Eu preciso descobrir qual é a sequência que vai vir aqui, ó. Deste número para este número. Deste para este. O que acontece com o próximo? Eu não sei, eu vou descobrir. Depois eu continuo a sequência, né? Vai acontecer ao longo da minha reta. Eu preciso pensar de que forma eu vou descobrir isso. Né? É a hora que eu tenho que ver, ó, por exemplo, se eu pegar, é de 1 em 1, se eu contar 11 mais 1, 10 mais 1, eu vou conseguir garantir o 12? Se eu fizer de 1 em 1, vamos lá, vamos armar uma aqui, ó, né? Porque a gente colocou. Se fosse de 1 em 1, seria 11, opa, desculpa. Se eu pegar esse primeiro número aqui, ó, volta para mim. Se eu pegar esse primeiro número e fizer a soma, se fosse de 1 em 1, vai dar 11. 10 veio 11, então a sequência não é de 1 em 1. Qual que é o outro jeito de descobrir que eu posso usar? Qual que é o outro jeito? Então, vamos tirar essa daqui que não é dessa forma. Eu posso pegar o número seguinte, que é o 12, e fazer uma subtração. Olha lá. Sobram 2, 1 tira de 1. Será que é isso mesmo? O resultado está me dizendo que a contagem é de 2 em 2. Vamos tentar descobrir se essa reta vai garantir de 2 em 2? Vamos lá? 10 mais 2. Opa. 12 mais 2. 14 mais 2. 16 mais 2. 18. E agora é aquele momento que eu já vou aproveitar para vocês interagirem no chat. Qual que é o próximo número? Se eu descobrir que a sequência está confirmando com o resultado, qual que é o próximo? Vamos lá que eu vou acompanhar o chat agora. Vamos ver aqui junto. Olha lá, a Laura já tinha descoberto que era de 2 em 2. Que bom, Laura. Quem mais descobriu? Vamos lá. Ó. Olha lá, isso, o pessoal está respondendo que é 20. Vamos tentar fazer a nossa soma? 18 mais 2, 20. Mais 2, 22. Mais 2, 24. Já vão pensando no próximo, já começa a falar o próximo número, tá, pessoal? Já pode interagir com o próximo número, já que vocês estão acompanhando a nossa reta. 24 mais 2, 26. Qual que é o próximo número? Vamos lá? Começou a aparecer. Vou dar um tempinho, que eu estou sentindo que tem gente que está começando a entender, porque os números estão aumentando. Quando os números aumentam, eu preciso entender qual que é o próximo. Qual que é o do 28? Qual é a representação do 28? Está vendo como interagir no chat faz a gente pensar? Até vocês mesmos, quando vocês estão vendo os coleguinhas escreverem, será que está correto ou não? Não põe a gente para pensar? Mas vamos confirmar aqui. Quem disse aqui o próximo, 28, acertou. Depois, o 30, 30 mais 2, 32,
32 mais 4, 34. E agora, pode começar a pôr no chat. 34 mais 2. Qual será que é o número? Qual é a representação desse número? 36. Aí o que aconteceu, pessoal? Tem um detalhe aqui da nossa reta. A resposta já estava aqui. Pois é, quando acontece esse tipo de coisa, a gente aproveita para arrumar o que estava faltando, certo? Então, está correto esse número aqui? Não, a gente precisa colocar o número correto. Qual seria o número correto? Vamos ver se vocês conseguem já fazer o desafio certo. Qual que é o acerto que eu preciso fazer ali? E aí, quem aprendeu a fazer a matemática da reta numérica dessa reta, vai descobrir o número. Olha lá, o pessoal já conseguiu descobrir. É isso mesmo. Aqui, o correto é colocar 38, certo? E aí, tudo bem, pessoal? Aí, tá vendo que legal? A Stephanie já deu uma outra deixa para a gente perceber uma outra realidade. A contagem aqui lembra muito a multiplicação. Se eu começar a multiplicar de 2 em 2, troca-se aqui. Vamos manter aqui em cima. Ó, se a gente pensar na multiplicação de 2 em 2, eu também vou achando esse resultado. Olha que bacana. Existe só um jeito de fazer? Existem maneiras de fazer. O importante é a gente chegar naquele resultado que vocês estão encontrando. Certo? Muito bem, vamos para o próximo? O próximo também tem uma sequência, só que o que muda nessa atividade? Eu entendi qual é o conceito da reta. Agora a professora começou a colocar os números mais altos para a gente chegar nesse resultado. E aí eu já vou acompanhar com vocês. Vamos ver como é que está aqui. Vamos lá. Olha só, aqui a gente volta em que sequência? Eu acho que vocês já estão bem mais práticos nessa situação de enxergar sequência simples. Se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho de 1 em 1. Quem lembra da contagem dos numerais vai lembrar, ó. 50, 51, 52, 53. Aqui, além de saber da reta, eu preciso saber os numerais, a sequência que eles vêm. Senão, eu não consigo garantir, certo? Então, vamos lá, porque vai ter o nosso momento desafio. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque nesse momento eu ainda estou auxiliando vocês. E eu quero que vocês interajam se tem alguma dúvida, certo? Vamos lá. 50 mais 1. 51 mais 1. 52. 52 mais 1. 53, né? Sempre aqui a gente está fazendo a soma. Ou eu posso fazer o caminho inverso, quando eu não consigo descobrir pela soma, eu tiro do maior para o menor. Ó, para descobrir esse número, eu posso usar um outro caminho, vir aqui, ó, e tirar esse desse. Se eu tirar 57 de 56, o que eu descubro? Opa. Não vamos por esse caminho, não. Vamos organizar aqui. Se eu tirar o menos 1 daqui, fica mais fácil. Eu tenho que tirar 57 de menos 1. Olha lá, eu querendo dar outro desafio para vocês. Não pode, senão vocês não vão entender. Então, vamos voltar. Se aqui eu contei nessa sequência de 1 em 1 para frente, aumentando os números, ao contrário, eu tiro, eu diminuo. Então, se eu tiro de 57, 56. De 56, 1, eu tenho o 55. E aí o mesmo pode acontecer. Por isso que eu estava explicando. Se eu caminho por um lado, que eu vou do menor para o maior, eu vou fazendo a adição. Se eu caminho do maior para o menor, eu vou fazendo a subtração. Tá? Mas, continuando, vamos lá. 57. Se eu for fazendo aquele caminho desse para menos, eu já sei que tudo é menos 1. É só ir diminuindo, ó. 60, 59, 58. Poxa, mas tem 2 números. Aí eu não tenho como eu subtrair, eu preciso caminhar. Então, vamos lá. 63. Meu último número vai ser 64. Aqui eu mostrei alguns caminhos diferentes.
né? Lembrando que eu preciso entender que o resultado caminha sobre toda a condição até o final da reta, não muda, tá? Por isso é uma reta, tem uma sequência lógica que vai acontecer, certo? Bom, pessoal, vamos para aquele momento do desafio, que eu acho que está na hora. Vamos para o desafio? Quando a gente fala em desafio, significa aquele momento da atividade que eu preciso que vocês parem e pensem, vocês com vocês. Né? As dicas já não podem acontecer, porque o que eu acho legal é ver se todo esse movimento da aula ficou claro. Tudo bem? Estão preparados? Posso dar atividade? Vou dar um minutinho, eu não vou ler a atividade, eu quero que vocês descubrem e tentem responder, tá? Porque vai aparecer uma letra para vocês assinalarem, responderem pelo chat, para dizer para a professora qual que é a resposta certa. Vocês vão precisar fazer todo o movimento com a reta que a gente aprendeu, só que vai ter o ABC, uma alternativa para responder. Vamos lá? Olha só, de novo a reta. Lembra que eu estava explicando para vocês? Eu tenho as alternativas aqui, ó. A, B, C ou D. Ó. A, ou a B, ou a C, ou a D. Uma dessas alternativas é a resposta para o nosso desafio. E depois eu vou corrigir junto com vocês. Mas tente nesse momento ler e pensar um pouquinho o que vocês precisam mover de conhecimento para conseguir descobrir quais são os números que estão faltando. E detalhe, os números não são números pequenos. A professora é desafio, já coloquei números maiores. Vamos tentar? Ó, o Arthur já está tentando responder. Vamos lá? Vamos, Arthur, você responde. Tem mais gente, eu estou vendo que está acontecendo, alguns com dúvida, outros com algumas letrinhas. Quando eu olho para cá, é porque eu estou tentando saber como é que está todas as respostas, junto com essa daqui, certo? Tem gente em dúvida ainda. Tem gente que está quase chegando lá. Bom, vou começar das dicas, né? Vamos ajudar vocês, a professora gosta disso? Já foi aquele momento em que vocês tentaram responder sozinhos, bacana, muito bem. Agora vamos junto com a professora para aprender. Eu pedi para saber quais são os números. Essa é a informação importante que eu tenho que ter aqui em cima. Quais os números? De novo, eu tenho uma sequência. E aí eu preciso ver qual é a lógica dessa sequência. Se eu for, né, aqui nessa lógica, o que eu percebo? Né? Tem gente que deve ter usado a adição, conseguiu enxergar claramente a adição. Tem gente que usou o caminho da subtração. E quem já está ligada na multiplicação, foi na multiplicação, certo? Olha só, de 70 para 75, quantos números, ó, quanto a mais eu tenho aqui? Eu consigo ver uma frequência? Olha só. E olha aqui, é uma frequência de 5. Por quê? Por que eu falei da tabuada? Se a gente lembrar a questão do 5, da multiplicação, que eu vou criando assim, 5 mais 5 mais 5, lembra muito, né? 75. Se eu pôr mais 5, 80. E se eu pôr mais 5? Vamos fazer todos os detalhes aqui importantes. Que agora foi desafio, né? 85 mais 5. E aí nós vamos lá, ó. 85 mais 5. Lembra? 10. Quem usou esse método, né? Subiu 1, foi lá. Ah, não subiu, professor, eu fiz um outro jeito, coloquei aqui. Não tem problema. Existem maneiras de fazer. O importante é chegar no 90. Faça da melhor forma. Deu 90. Vamos pôr o mais, né? Tem que pôr sinalzinho, porque tem gente que está aprendendo isso agora. É que tem hora que a caneta da professora não faz igual a caneta de vocês ou lápis. Tem que ir com jeitinho. 90, continuando aqui, ó. 90 mais 5, 95. Somamos mais 5. 95 mais 5, né? 95 mais 5. Olha lá. 5 mais 5, 10. 9 mais 1, 10. Olha só. Vamos apagar essa daqui. Qual que é o próximo número que eu preciso? 95 mais o 5, 100. Mais 5,
105, mais 5, 100. 100, vamos de novo lá. 100 mais 5, 105. E aí, a resposta termina sendo a letra D. Tem um outro detalhe. E aí, o que que acontece? Tem uma outra correção que precisava ser feita aqui, ó. 105, faltou o 115. Olha só. E ninguém contou esse segredo para a professora do desafio. Que legal. E é isso. Já tinha acabado, né? Legal. Não deu para corrigir. Putz. Não? Deu? Pessoal, então deixa eu voltar. Já que deu para fazer um acerto, aconteceu que faltava mais uma parte do desafio, que era corrigir isso aqui, ó. Falar para a professora que faltava o número aqui que está a parte, ó, que é o 115. Olha lá. Aí a gente fecha o resultado correto aqui, certo? Tudo bem? Obrigado, pessoal, e finalizamos a aula, certo?